Bom dia, grupo. Bom dia, povo. Estava assistindo aqui a TV aberta e procurando me atualizar e me deparei realmente com o que o mundo não queria apreciar e nem ouvir falar, né? Mas infelizmente aconteceu. As tropas da Rússia estão sobre as fronteiras da Ucrânia e já houve ataques aéreos, né? Lançamentos de mísseis. E isso é um grande problema, porque isso aí é um estopim, apenas um estopim, o fio da meada, para todo mundo, países e nações. Quando eu digo todo mundo, estou incluindo países e nações, para todo mundo sentir os reflexos da estupidez da guerra. Nós sabemos que numa guerra não há vencedores. O camarada às vezes vence outro país e se acha vencedor. Quem é vencedor numa guerra? Só um idiota que se situa assim e se acha vencedor numa guerra. Numa guerra todos perdem, principalmente povos e nações, porque é a maior estupidez que um ser humano pode destilar através do seu ódio. Então vejam bem, aí envolve ódio, insensatez, irresponsabilidade, intolerância, né? O desvalor pela vida, porque demonstra que um elemento que causa uma guerra, que comanda uma guerra, ele não tem valor, ele não dá valor à vida. A vida para ele não significa nada, porque ele passa através dos seus ataques bombásticos, aéreo, seja por terra, ele passa a disseminar vidas, a destruir vidas, como se pisa numa barata, como se mata um inseto. Então, para eles a vida não tem valor nenhum, porque quem morre na guerra, praticamente, eu coloco até 100%. São pessoas inocentes, são cidadãos que não tem nada a ver com a guerra, que apenas querem viver em paz, querem sentir o amor fraterno. Aí eu vejo o idiota de um comentário de um certo apresentador de TV, ao mesmo tempo que dá a notícia da guerra, dos bombardeios, ele disse que se surpreendeu porque pensou que o ser humano tinha mudado. Porque eu me surpreendi, eu achei que o ser humano tinha mudado com essa pandemia. Rapaz, que falta de percepção, de sensibilidade, que falta de conhecimento, que falta, sei lá, não sei nem de que, não dá nem para se situar a mentalidade de uma pessoa dessa. Quantas pandemias já não houve no mundo inteiro? Desde quando pandemia muda ser humano? Desde quando pandemias, guerras, atrocidades mudam o ser humano? Se o ser humano está indo de mal a pior, porque rejeitou o melhor da vida, que é o seu Criador. Então, um camarada desse, para mim, ele não tem percepção, ele não tem sensibilidade, ele não tem conhecimento da vida, praticamente. Ele se acha o bambambam porque é um apresentador de TV, filho de outro apresentador, foi criado na boemia, foi criado com mesa farta, foi criado com regalias, nunca soube o que é pobreza, nunca sentiu fome, nunca sentiu frio, e por aí vai. Então o elemento desse aí, ele é desprovido de tudo, principalmente de espiritualidade, que é o que falta nos seres humanos hoje. Nós vemos o absurdo de uma guerra. Como eu disse, quem é vencedor em uma guerra? Ninguém, não existe vencedores. São todos derrotados. Porque aquele que se acha vencedor, como é que ele é vencedor? Se ele destruiu milhares de vidas inocentes, vidas preciosas para o Criador, vidas que foram destruídas sem pena e sem dó. Então, onde é que há vencedor? Me mostrem, me provem. Me provem. Eu desafio alguém que se acha intelectualmente evoluído, alguém que se acha o bambambam, o conhecedor de tudo, os donos da verdade, eu desafio a dizer onde é que existe vencedor numa guerra, onde é que existe vitória numa guerra. Se a guerra só causa destruição,
em todos os sentidos. Ela não só não destrói seres vivos, ela destrói a terra, ela polui o ar. Enfim, é uma verdadeira barbaridade sem precedentes. É uma falta de respeito pela vida, de amor pela vida, sem precedentes. Mas é claro que nós sabemos, eu duvido que alguém diga por que tudo isso acontece, por que o ser humano está tão endurecido, o ser humano está tão frio, por que o ser humano está tão terrível, se tornou um destruidor sobre a face da terra, um demolidor. Eu quero que me respondam, vocês que se acham experts no assunto, que sabem de tudo, que têm resposta para tudo. Me convençam, me mostrem um fato que capacita a mostrar a verdade, que numa guerra há vencedores. Eu duvido, eu desafio, eu duvido, porque não existe. Não tem como, por mais que você queira se justificar, por mais que você tenha retórica, por mais que você tenha argumentos, mas nada disso vai não convencer só a mim, não vai convencer a ninguém. Como eu vou estar dizendo, numa guerra não há vencedores. Só há perdedores em todo o sentido, em todas as áreas e em todos os ângulos da vida. Todos os ângulos da vida. Quanta destruição, quanta coisa é destruída numa guerra, cidades inteiras, capitais, né? Eu vou falar em vidas porque já falei que são os principais. A principal, aleluia, a principal característica da guerra é essa, destruir vidas. O resto não importa. Mas por que homens fazem isso? Porque estão dominados pelas trevas. Porque só as trevas, ela tem essa capacidade, ela tem essa mentalidade, ela tem essa força e essa vontade de destruir. Então o que ela faz? Ela usa homens tolos, perversos e maus, que nunca teve conhecimento de Deus, nunca teve comunhão com o Criador. Nasceu e se criou afastado do Criador e se deixou dominar pelas trevas, por essa força maligna que domina hoje na face do planeta, pela insensatez, pela falta do conhecimento de Deus aos homens, pela falta do temor do Senhor. Não sabem eles, coitados, que um dia eles vão ser destruídos, pelo menos uma guerra, apesar de tudo, apesar de toda a maldade, apesar de tudo ser ruim, mas depois a vida se reconstrói. Aos poucos as coisas vão se reconstruindo, vai voltando à normalidade. Mas em se tratando de destruição desses que se acham vencedores, patrocinam guerra, se acham vencedores, eles vão ser destruídos de forma terrível, porque vão ser destruídos pelo próprio Criador. E não vai haver reconstrução, reconstituição, não. Vão ser eliminados sem pena e sem dó. A palavra de Deus diz que não haverá nem lembrança dos tais, porque serão e se tornarão esterco que será pisado pelos homens. Por quê? Porque vieram do pó e ao pó voltará. Então seus corpos virará esterco para a terra. Sua alma e seu espírito serão destruídos pelo fogo eterno. E não haverá lembrança deles, nenhuma lembrança deles. Então essa é a grande verdade para quem não sabe da verdade. Então procure se inteirar, conhecer a palavra de Deus, que aí sim você tem resposta para tudo. Porque o conhecimento de Deus é profundo, é iminável. O conhecimento de Deus não há medida, não tem medição, nem o conhecimento de Deus, nem a sabedoria de Deus e nem o amor de Deus, porque ele é absoluto. Quem foi que ensinou Deus? Quem foi que doutrinou Deus? Quem foi que exortou Deus? Quem foi que lhe deu conselhos? Se ele é um ser absoluto, dono de tudo, construtor de tudo, tudo emana dele, e ele está no controle de tudo e de todos. Só um tolo que não sabe disso. E por serem tolos, arrogantes, está aí o resultado. Causam destruição, matam por simples prazer, como a gente vê nas guerras urbanas também, porque as pessoas acham que guerra é só com míssil, com bomba atômica, com ataque aéreo. Não. Aqui no nosso país também nós vivemos numa guerra sem precedentes, a violência destruindo
vidas a toda hora e a todo instante também, através da bala. Então a guerra urbana, ela mata muito mais, porque ela vai se prolongando, sorrateiramente ela vai se prolongando. E uma guerra dessa aí, que está acontecendo agora, ela mata simultaneamente, ela é planejada, como tudo nas trevas é planejado. Só que a diferença é que essa aí mata simultaneamente, de repente, milhões de vidas. Mas a guerra urbana, a maldade humana, ela vem se estendendo há séculos, há milênios, matando vidas sorrateiramente, destruindo vidas sorrateiramente. Né? Tão somente isso. Por quê? Porque o homem não quer nada com o seu Criador, não sabendo ele, como eu disse anteriormente, que ele será destruidíssimo. Destruidíssimo. Porque semente plantada é semente colhida. Não tem como escapar. Então, desde que o mundo é mundo, desde que o homem também se colocou contra Deus através do ato da desobediência do primeiro casal lá no Jardim do Éden, também se fizeram inimigos de Deus, também se colocaram a serviço das trevas. E está aí o resultado. Porque o líder das trevas, o que comanda as trevas, ele é um ser legalista. Ele age por plena legalidade. E o que é que os homens dão hoje às trevas? Através dos seus atos, através da sua vida pregressa, de libertinagem, de safadeza, de tudo que não presta, dá legalidade às trevas. E as trevas o aprisiona. As trevas faz deles seu instrumento de destruição. Cadê que as trevas usam um cachorro, um animal irracional? Não. As trevas não usam animais irracionais. As trevas usam o homem racional, que tem raciocínio. Porque ao dominar corpo, alma e espírito dele, ele se torna um instrumento de destruição das trevas. Porque tem pensamento para planejar, tem inteligência, capacidade para planejar, tem estratégia para planejar. E tudo isso as trevas tiram proveito, usando o homem hoje sobre a face do planeta tão somente para destruir, para causar destruição e morte. Esse é o resultado do homem sem Deus. Esse é o resultado daqueles que vivem nas trevas. E a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo da legalidade é o maligno. E o maligno dominou o mundo. Quando eu falo do mundo, eu não estou falando do mundo físico, do planeta Terra como todo, não. Eu estou falando do mundo social, psicológico, sociológico, do mundo em que os homens dominam com a sua capacidade de construir ou destruir. O mundo psicológico, social, né, em que as trevas impregnou o tecido humano de maldade. Então é por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que as trevas dominam. Porque o tecido social humano está impregnado com a maldade, com o ódio que as trevas têm contra a raça humana. Não pense você que as trevas e quem domina as trevas, o ser maligno, que é o principal dominador das trevas, não pense que ele tem raiva especificamente de mim ou de você. Não, ele tem raiva do gênero humano. Ele detesta, ele odeia a raça humana. É por isso que ele tenta destruir de todas as formas. Ele tenta eliminar de todas as formas a raça humana. E está aí o resultado. Através da legalidade que o mundo e os homens lhe dá, através da libertinagem, da vida de libertinagem que levam, andando na contramão de Deus, esse é o resultado, está aí. Então ele tem a legalidade, ele domina por legalidade, ele tem a legalidade. Então ele tem, ao ter legalidade, ele tem a prioridade de destruir vidas, de usar o homem a seu serviço, para a sua finalidade, para o seu propósito. Então é isso. Eu sei que muitos, como sempre, um áudio vai comprido, quem é que vai ouvir isso, áudio comprido? Eu sempre digo isso, porque os idiotas pensam assim. Os idiotas são impacientes, eles só querem falar, eles não querem ouvir. Os idiotas só querem falar, infelizmente não gostam de ouvir. Como diz o velho ditado, o sábio fala pouco e tem humildade, enquanto que o tolo fala demais. Né? Mas está aí.
É dessa forma que vive o ser humano hoje. É dessa forma que o homem passou a viver na face do planeta até os nossos dias de hoje, né? Se deixando dominar por uma força maligna que ele bem desconhece, que está aí destruindo, roubando, matando e destruindo com maestria, porque tem legalidade. Porque a palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Então por que Deus dá permissão? Porque os homens são os primeiros a dar permissão às trevas. Os homens dão legalidade às trevas. Então Deus não interfere, apenas Ele fica observando e fica sentenciando um por um, porque Ele deixou o seu conhecimento, a sua palavra, o seu evangelho, as boas novas de salvação, para o homem andar equilibradamente, para o homem amar o seu Criador, viver para o seu Criador, e ser mordomo da terra, tratando e cuidando da terra. Só que o homem está fazendo tudo ao contrário, ou não é? Ou não é? Então que Deus em Cristo nos abençoe. Pensem nisso. Eu sei que eu falo isso, muitos podem até ouvir esse áudio, mas entra no ouvido e sai no outro. O cara diz, é mais um abestado querendo aparecer. É mais um abestado contando lorota. Pois é. Pois um dia a lorota, você vai ver o resultado da lorota. Se o que eu falo não é verdade. Porque eu não sou dono da verdade. Apenas conheço o dono da verdade, amo o dono da verdade e procuro servi-lo, amá-lo e imitá-lo. Porque ele é o dono da verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então apenas procuro imitá-lo, servi-lo, honrá-lo, agradecê-lo, porque ele é tudo para mim. E deveria ser para você também e para a humanidade. Mas infelizmente a humanidade não quer ele. Rejeitou ele. Rejeitou o seu filho. Aí está o preço, aí estão pagando um preço altíssimo. Esse é o preço pela rejeição. Primeiramente do Criador e depois do seu próprio filho enviado, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós.